Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia Trapé, sou professora de música, professora de arte, e na aula de hoje a gente vai fazer uma atividade de arte. Bom, na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre o teatro. Lembra? A gente falou um pouquinho sobre a origem do teatro, como e onde surgiu o teatro. Nós fizemos aquela dobradura bem legal do barquinho, lembra? Que a prof foi contando a história e foi dobrando o barquinho. E aí, vocês fizeram os barquinhos? Quero ver os barquinhos depois, hein, gente? Ninguém me mandou. A gente vai continuar, então, falando a respeito do teatro. Então, vocês vão pegar a ficha 6 de vocês, lá na apostila de arte, e a gente vai conversar mais um pouquinho a respeito do teatro. Bom, aí na ficha 6, ele passa uma informação muito legal pra gente. Em 1879, surge a luz elétrica. Isso muda completamente os teatros, porque antigamente não existia luz elétrica, vocês sabiam disso? Para poder iluminar, as pessoas utilizavam vela, lampião, eram os recursos que as pessoas tinham para iluminar. Em 1879 surge então a luz elétrica. E aí tudo fica mais fácil e no teatro isso faz toda a diferença, porque agora a gente consegue trabalhar com a iluminação, né, dar foco em algumas pessoas, deixar outros lugares um pouco mais escuro. Então a gente consegue dar esses efeitos aí diferentes no teatro. Então, agora as peças, elas começam a ser mais elaboradas, os espetáculos, eles ficam mais elaborados por conta do recurso da luz elétrica, tá bom? Bom, nas aulas anteriores a gente falou um pouquinho do teatro, a gente falou um pouquinho a respeito do Van Gogh, a gente falou bastante do Van Gogh, né? A gente pintou lá o quadro A Noite Estrelada, a gente explorou bastante aqueles círculos, né? No céu que ele pinta, né? A gente falou um pouquinho da mistura aí destes círculos com a polca, a gente falou sobre o ritmo da polca, que é uma dança que tem muitos giros, né? E a gente juntou um pouquinho aí o teatro, né? A dança, com a pintura, certo? Então, vocês vão responder aí na apostila para Pro o seguinte, ele faz uma pergunta, né? Ele fala assim, se é possível perceber os mesmos gestos e movimentos utilizados pelo Van Gogh, quando ele pinta, né, os círculos, no corpo de alguns desses dançarinos, no corpo de alguns desses bailarinos. Quando a gente assistiu, né, o espetáculo lá da polca, as pessoas dançando, muitos giros, será que tem alguma coisa que lembra, né? Aquela pintura lá no céu, lembra aquela dança lá da polca? Será que lembra? Então, vocês vão assistir de novo lá um trechinho lá da polca, entra lá no vídeo da aula da polca, assiste de novo e fala pra Pro, vocês acham que vocês vão olhar o quadro de vocês lá da Noite Estrelada, que vocês pintaram, tem aí na apostila também. Vocês acham que os rodopios lá da polca lembra aquele céu da Noite Estrelada lá do Van Gogh? Que ligação que vocês acham que tem? Uma coisa lembra da outra, né? As expressões, né, corporais, né, os rodopios, vocês acham que tem alguma ligação da polca com a Noite Estrelada? E aí vocês vão responder para Pro aí na ficha, na ficha 6 da apostila de arte. E vocês vão fazer também uma outra atividade. Como a gente está falando do teatro, muito legal, e aí, eu perguntei no vídeo passado, vou perguntar de novo, vocês já foram ao teatro? Vocês já assistiram alguma peça? Gostaram de ir até o teatro? O que vocês foram assistir? Vocês foram assistir uma peça de teatro? Vocês foram assistir um espetáculo de dança? O que vocês foram assistir no teatro? No teatro a gente pode ter apresentação de várias coisas, né? Não só uma peça. A gente pode ir lá assistir uma dança, assistir um concerto, uma orquestra, né? Utilizando o espaço lá do teatro. Então, o que vocês vão fazer para a Pro? Vocês vão gravar um vídeo
Então agora vocês vão ser artistas, vocês vão ser os atores, vocês vão gravar um vídeo para Pro. Vocês podem gravar esse vídeo contando uma história. Então você vai ser um contador de história. Escolhe uma história que vocês gostam. Pode ser uma história que a mamãe já leu para vocês, o papai. Pode ser uma história que vocês escutaram na escola. Pode ser uma história de algum filme que vocês tenham assistido. E vocês vão contar essa história para mim. Então vocês vão se vestir bem bonito. Vocês podem ser um personagem dessa história, né? Se você tem fantasia em casa e você quiser se fantasiar de personagem, você pode. Então vocês vão vivenciar um pouquinho o teatro, que é muito legal, que é muito gostoso. Então vocês vão me contar uma história, tem que ser de uma maneira bem legal, hein? Você pode ser o personagem dessa história, você pode ser um narrador que vai só contar essa história do jeito que vocês quiserem. Se o papai e a mamãe quiser participar, pode participar também, contando essa história, e vocês vão gravar, tá? Ah, depois que eu contei a história, eu posso cantar uma música? Porque essa história que eu escolhi tem uma música. Pode cantar essa música. Ah, eu depois que terminei de contar a história, eu posso fazer uma dança? Eu posso dançar? Porque eu escolhi uma história que tem um desenho, né? E tem música. Eu posso dançar? Pode dançar. Do jeito que vocês quiserem. Vocês que vão ser aí o artista. Então, vocês vão me contar essa história. E aí, pode cantar, pode dançar. Vocês vão gravar um vídeo. Eu quero vídeos bem legais, tá bom, gente? Conta a história direitinho. Faz de conta que vocês são os atores, que vocês estão lá no palco de um teatro. Grava esse vídeo aí porque eu quero assistir, tá bom? No teatro é muito importante, gente, a expressão corporal, né? A expressão corporal, a expressão facial. Então vamos supor que você vai contar uma parte triste da história. Você não pode estar sorrindo, feliz. Se você tá triste, tem que fazer uma cara de triste. A sua voz muda. Mas se for uma parte legal, então você pode sorrir e o seu corpo precisa responder aquela parte da história que você está contando, né? O teatro, ele é todo corporal, todo. Quando você vai assistir uma peça de teatro, então os artistas, o corpo, ele fala junto, né? Então, se é uma cena agitada, então o artista também está agitado, o corpo dele está agitado. Então a gente tem que prestar atenção nessa parte corporal. Vocês podem assistir, gente, alguns vídeos aí na internet, né, que tem algum espetáculo de dança, que tem alguma peça, alguma coisinha assim. É legal assistir para vocês prestarem atenção na expressão corporal. Como que o corpo dos atores fica em cena? Será que o ator fica paradinho assim e ele só fala: era uma vez uma história? Não, ele vai contar: era uma vez a história de uma menina ou a história de um menino. Então ele vai ter a parte da expressão corporal, né? A parte da emoção, ele vai dar uma emoção junto ali com a voz, com o corpo, tá bom? Então isso é muito importante. Lembra quando vocês forem gravar esse vídeo aí, de ter essa parte da expressão corporal, tá bom? Eu quero ver vídeos bem bonitos, eu quero ver histórias bem legais, tá bom? Sobre o teatro. E é isso, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu queria dizer que eu tô com muita saudade de vocês. Logo, logo a gente vai estar junto, tá bom, gente? E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!